Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa estar no coração de todos vocês. Que nós tenhamos, assim, mais uma noite de estudo, de renovação das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Que a gente possa aprender um pouco mais com as mensagens de Joana de Ângeles, que traz na noite de hoje o tema autodoação. É a lição de número 10 do livro Espírito e Vida, um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. A lição de hoje, Joana, vai nos falar sobre a necessidade nossa de doação de nós próprios. Interessante que quando ela aborda um tema como esse, é lógico que ela está se reportando aqui ao tema caridade. A gente sabe disso, entretanto, na sua acepção mais pura. Porque quando ela fala do processo de autodoação, meus irmãos, aí ela está falando de um movimento interno nosso de desprendimento, de uma ação interna nossa em benefício do outro, em benefício da coletividade. Ao mesmo tempo, a gente percebe que para que essa atitude se torne para a gente um hábito, um comportamento adquirido, o percurso a ser feito, ele é muito grande, ele é trabalhoso, vamos dizer assim, diante das dificuldades que nós temos, diante das nossas limitações. Mas vale a pena pensar sobre isso, meus irmãos, no sentido de nos colocarmos com o pensamento voltado para isso. De que forma a gente pode estar vivendo num mundo de provas e expiações, carregando aqui as nossas dificuldades, carregando as nossas limitações, mas ao mesmo tempo da gente poder organizar dentro de nós ações fortalecidas na fé e na transformação. É processo de transformação, meus irmãos. Nós temos Jesus como nosso guia e modelo, que tanto nos ensinou no campo da caridade e do amor, né? Porque caridade sem amor não é caridade. Então Jesus é para nós essa referência, a luz das nossas vidas, o modelo a ser seguido. E às vezes eu fico me perguntando, né, meus irmãos, quando a gente lê uma mensagem como essa de hoje, a gente fica se perguntando assim, puxa vida, mas quando a humanidade, né, consequentemente nós também, né, vamos atingir esse nível de envolvimento, de prática, de vivência. Pensar que a gente vai um dia se comportar dessa forma, de que nós iremos compartilhar de um mundo mais fraterno, mais amoroso, voltado para o bem, isso nos sustenta na nossa caminhada e nas dificuldades que a gente enfrenta hoje, nas lutas que nós enfrentamos hoje. Então, saber da possibilidade, né, e de que esse futuro nos espera, realmente acende luz no nosso coração. Pode também trazer para a gente a sensação de que existe um hiato muito grande, né, separando o estado em que nós nos encontramos hoje para esse tão almejado, para esse que a gente deseja, né? E a gente sabe que está percorrendo, porque o progresso é inevitável. E isso também pode, de certo modo, nos fazer desanimar. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente não deve
desanimar. O trabalho de construção, ele é em doses homeopáticas. A gente vai se transformar, meus irmãos, muito mais pela dor do que pelo amor. Porque a gente precisa ainda viver certas situações conflitantes, difíceis, para que a gente possa despertar para valores imortais que a gente tem latente, está guardadinho no nosso íntimo, mas que ele ainda não tem voz. A gente ainda não dá voz a isso. Então a gente se perde no emaranhado de inquietações, de medos, de angústias, de incertezas com os quais nós nos deparamos no cotidiano. Então o tema de hoje é um tema muito bonito, que a gente possa finalizar o estudo de hoje pensando sobre isso, né? De que forma a gente pode criar dentro de nós essa possibilidade de reflexão, até questionar nossos atos, nossos pensamentos, o emprego das nossas horas, do nosso pensamento, pensar sobre os hábitos nossos de vida, dos dias, das horas em que estamos em vigília, né? O que a gente tem feito dessas horas, para que a gente possa fazer um bom emprego disso tudo, para que a gente possa se organizar nesse sentido, não é? Então, o tema, lição 10, autodoação. Joana começa com o Livro dos Espíritos, questão 893. A pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Interessante essa pergunta de Kardec, né? Porque quando a gente fala sobre as virtudes, a gente percebe dessas aquisições morais, né, do espírito em vias de progresso espiritual e tudo mais. Mas a pergunta de Kardec ela é interessante porque nesse conjunto de virtudes é como se ele perguntasse: mas existe uma que se sobrepõe a todas as outras, né? Existe uma que quando o indivíduo a atingir, terá também atingido um nível maior de progresso? Interessante essa pergunta, né? Nível de merecimento, qual das virtudes é a mais meritória? É bacana essa pergunta. Mais rica ainda a resposta dos espíritos, porque se encaixa muito nas nossas condições. Eles respondem assim: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, se a gente pensa nas virtudes, a gente vai entender que cada uma delas vai exigir da gente um nível de maturidade espiritual e moral. Então, se a gente pensar nesse conjunto de virtudes que o indivíduo precisa atingir no seu processo evolutivo, a gente vai perceber que cada uma dessas virtudes solicita da gente um ponto de ação, de atuação, né? Retornando para dentro de nós as origens dessas ações. O que essa virtude ou aquela exige de mim? Qual a minha cota de sacrifício para essa ou para aquela virtude? No que eu preciso me esmerar para ter um resultado melhor? Qual dessas para mim é mais difícil fazer, atingir? São questionamentos interessantes disso, né? Então a pergunta de Kardec é importantíssima. E a resposta
o início dessa resposta é rico, porque nenhuma virtude que a gente venha a atingir não exigirá de nós um sacrifício qualquer. Então, eles colocam que todas elas têm o seu mérito, porque cada uma vai exigir de nós uma cota de sacrifício, de enfrentamento, de coragem, de persistência, né, de insistência nessa decisão de atingi-la, de fazer valer dentro do nosso coração esse sentimento de doação, de melhoria. E aí eles continuam, os espíritos continuam. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, isso aqui fala de processo. Isso aqui está falando de processo. Porque a gente não vai atingir da noite para o dia um nível de supremacia da ação das virtudes, porque a construção disso demanda tempo. Tempo que nós temos de sobra, não é? Porque somos espíritos imortais. Então a gente não dá salto na aquisição dessas virtudes, mas todo esforço nosso por atingi-la é meritório. Olha que interessante isso. É muito consolador isso, é consolador essa resposta dos espíritos aqui para nós, sabendo que a gente pode não ser virtuoso quanto queríamos, mas o esforço que a gente emprega para vencer as nossas limitações e tentar acertar, isso é meritório, isso demanda e demonstra da parte de nós esse empreendimento no esforço contínuo de melhoramento espiritual. Muito bonito isso, né? A gente vai ouvindo isso assim, isso vai... Como que os espíritos são bondosos conosco nas suas respostas. Não deixam a gente com a cabecinha vazia, sem entender, sem reconhecer o que a gente já alcançou de progresso, de melhora, não é? Mas eles ainda não param não, olha, eles continuam na resposta. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Então, os espíritos estão colocando aqui que a coisa mais sublime da virtude é essa doação, essa vontade nossa de servir, de ser melhor, e de se esforçar para isso, tendo no próximo o elemento da nossa ação no bem. E quando a gente faz pelo outro, com desprendimento do nosso interesse pessoal, isso é sublime. Olha que bonito isso. E vale a pena a gente pensar nisso, né, meus irmãos? Por quê? Todos nós somos carentes de afeto, de amor, de atenção, do perdão. E a gente tem pessoas na nossa caminhada que são pessoas queridas, que são pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, são pessoas da nossa família, são os amigos, né? São aquelas pessoas que a gente compartilha ideais. Mas o nosso pensamento, quando a gente age no bem para com os outros, principalmente com esses, né, que a gente elege como sendo do nosso afeto,
sem que a gente se dê conta, é como se a gente fizesse o bem criando, a partir do outro, uma dívida para com a gente. Porque a gente faz esperando que essa pessoa nos retribua. E a gente não faz isso porque a gente quer retribuição. Olha que interessante esse mecanismo. Não é porque a gente quer retribuição. É a necessidade que a gente tem de ser amado da mesma intensidade com que a gente ama. É a necessidade que a gente tem de receber do outro a cota do carinho, do respeito, do afeto que a gente devota a ela. Então a gente é capaz de fazer muita coisa pelas pessoas que a gente ama, mas sem se dar conta, a gente cobra. Por que a gente cobra? Por que a gente pode... Vocês podem estar me ouvindo e falar assim, não, Kátia, eu não cobro. Eu faço para a pessoa que está perto de mim aqui, sou capaz de tirar minha roupa do corpo para fulano de tal, para isso, para aquilo, eu não cobro. Mas olha como que é interessante, se um dia, nessa caminhada toda, essa pessoa ou esse grupo de pessoas a quem a gente devota tanto desprendimento, tanta entrega, né? A gente vai tão intenso com isso. Se essa pessoa ou esse grupo de pessoas nos fere, como que a gente se magoa? Como a gente se magoa? Porque lá no fundo, a gente não esperava isso dessas pessoas. A gente esperava todo o amor que a gente dá, toda a entrega que a gente dá, todo o desprendimento que a gente devota, a gente espera. E quando a gente não recebe isso, principalmente dessas pessoas, isso nos fere muito, a ponto da gente falar assim, eu esperava que qualquer pessoa fizesse isso comigo, mas fulano jamais esperava. Porque a gente tem em conta tudo que a gente fez por ela. Então, quando os Espíritos respondem aqui que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo próximo, sem pensamento oculto, está falando desse desprendimento, da gente chegar ao ponto de fazer o bem pelo outro, pelo bem, e dar ao outro a chance de fazer o que tiver que fazer. E de não nos ferirmos por receber do outro a cota que a gente acha que não é merecedor. O nome que a gente dá a isso, em relação aos outros, é ingratidão. A gente costuma dizer, fulano é muito ingrato por tudo que eu fiz, né? Há pessoas até que dizem mesmo, se tem uma coisa que eu não suporto nos outros, é a ingratidão. E se a gente for parar para pensar na gente em relação a Deus, pensa bem se a gente exerce a gratidão para com Deus, com tudo que a gente recebe. Né? Nós poderíamos ser chamados mesmo de filhos ingratos. Né? E se Deus desse conta para isso, estaria em total sofrimento. Né? Ainda bem que Deus é Pai, é amoroso, é justo, é Criador, entende aí das nossas dificuldades, né? Coisas tolas de quem está aprendendo ainda a dar os primeiros passos no processo de evolução espiritual. Então a gente precisa pensar sobre isso. Até que ponto, né, eu faço esperando ser
reconhecido. E os espíritos continuam na resposta. Eles dizem assim: a mais meritória, porque é a pergunta lá de Kardec, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí eles falam sobre isso tudo que a gente comentou aqui, depois eles vêm. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, quando a gente vê isso, meus irmãos, a gente vê que a gente ainda está muito distante desse sentimento. Ou seja, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. A gente precisa construir elos fortes de amor, né, junto das pessoas com as quais nós convivemos. É interessante isso. E eu estou falando das pessoas com as quais a gente convive, é claro que a prática da caridade é para com todos. Mas é interessante a gente trazer isso para o nosso círculo de convívio, porque esses são os próximos, mais próximos de nós. Então a gente precisa trabalhar em favor deles. Aí Joana pega, após essa introdução com a pergunta do Livro dos Espíritos, ela vem assim: aprende a doar-te, se desejas atingir a prática legítima do Evangelho. Aí ela está falando, é preciso pensar sobre isso. É preciso aprender, ou seja, ela está querendo dizer assim que a gente ainda não atinge, que isso exige exercício, porque só se aprende fazendo, não é? A gente só aprende realizando. Então, é algo que a gente tem que buscar, refletir e fazer. Refletir e fazer. E ela continua assim, que às vezes o orador, o pregador, vai para a tribuna espírita, sei lá, evangélica, católica, e fala com belas palavras que convencem, que emocionam, né? Mas que se olhar no íntimo desse que tanto fala, a prática está distante da fala. Então ela diz, de nada isso tem valor. De nada tem valor isso. Ela está fazendo essas reflexões conosco. Ela diz assim, o verdadeiro aprendiz da Boa Nova está sempre a postos. Se ele é convidado a dar algo, abre a bolsa humilde e, recordando-se da parábola da viúva pobre, oferta o óbolo sem constrangimento. Interessante que é o capítulo que fala do óbolo da viúva, não sabe a vossa mão esquerda que dá a direita, antes do item 5, né, que é o item do óbolo da viúva, em que Jesus fala que a viúva que deu as suas últimas moedas havia dado muito mais do que aqueles que depositaram ali grandes somas em dinheiro, porque os que deram muito, deram porque abundava, ou seja, tinha muito, então deu sem problema, mas essa não, essa deu do que lhe faltava. De novo, Joana vem chamar a atenção da gente para a autodoação, porque o sacrifício da viúva salta aos olhos daquilo que Jesus tem nos ensinado, da gente doar no sacrifício, né? O que a gente vai fazer pelo outro, com desprendimento, pelo ato de bondade, de servir, né? E nesse capítulo, antes do item 5, tem aquela história que eu acho que vocês já conhecem, da mulher rica que sai todas as noites para levar uma determinada família a uma doação de alimentos, né, de coisas que pudessem ajudar. Ela tinha, essa pessoa a quem ela ia tinha muitas crianças e tudo. O pai estava enfermo no hospital, então se não fosse a ajuda dela, que levava lá o alimento, que levava as coisas que a família precisava para vencer lá a semana, aquela família ia passar falta.
Então, quando ela chegava na casa, apesar dela ser muito rica, ela se vestia de trajes mais simples, levava a filha com ela. E quando chegava lá, ela fazia a entrega daquelas doações, né? Ela foi ao hospital levar notícias pro marido de que a família estava bem, que ele poderia ficar tranquilo e tudo mais. O texto narra que ela se vestia de forma simples para não chocar as pessoas da casa onde ela ia fazer a doação dela. E a filha, motivada pelos gestos da mãe, também quer fazer doação. Então ela pergunta para a filha o que a filha iria dar, porque se ela, mãe, pegasse alguma coisa dela e desse à filha para a filha entregar, isso não seria meritório, porque quem estaria fazendo a caridade seria ela, a mãe, e não a filha. Se ela queria então fazer a caridade, ela devia procurar dar alguma coisa dela, que fosse confeccionar sapatinhos, que fosse preparar alguma coisa para servir, para ajudar, mas ela deixa com a filha a mensagem de que no âmbito da caridade, para a gente servir, a gente tem que dar o que é nosso, o que está dentro do nosso coração. Interessante isso, meus irmãos. Interessante, porque a gente às vezes fala assim, eu vou pegar aqui nesse lugar aqui e vou levar para aquele lá, né? Tudo bem, você está servindo de instrumento para transportar aquela doação. Você está servindo de instrumento para fazer aquele dinheiro, aquele alimento, aquela roupa chegar à pessoa. Mas se não é uma doação nossa, a gente está apenas sendo veículo de transformação, de levar isso até onde precisa. E aí vocês podem estar pensando assim, Kátia, mas como assim? Tudo bem que eu tô pegando aqui e tô levando ali, mas e o meu tempo que eu tô doando, né? E o meu sorriso, e as coisas que eu faço. E isso é bacana, isso é bonito. E por isso cada um será merecedor das bênçãos de Deus. Porque alguém pode também pegar aquilo de um lado para o outro, né? Fazer com grosseria, com impaciência, com intolerância, né? Então, se sai do coração daquele até que está sendo veículo de condução disso. Gestos de amor, nesse momento, isso é bacana, isso é meritório. Tá vendo como que a gente vai... Né? A gente não precisa ter do material para doar, não é isso. Mas o que sai do nosso coração, isso é nosso. Então é doação nossa. Entende a diferença? Interessante essas reflexões que Joana traz aqui a partir do texto dela que a gente pensa, não é? É muito bacana mesmo. Aí ela coloca assim... Falando aí do verdadeiro aprendiz da Boa Nova, né? Tá falando da gente aí. Se chamado a dar-se, empenha-se no trabalho, gastando-se em amor, consumindo as energias, recordando o mestre na carpintaria nobre. E eu não sei, assim, se vocês já tiveram essa coisa, né? Quando a gente está num trabalho cristão, quando a gente está doando aí o nosso tempo, a nossa boa vontade, o nosso amor, o nosso sorriso, o nosso gesto afetuoso, o nosso acolhimento, num trabalho com Jesus, vocês já perceberam que a gente não sente cansaço físico? Porque a gente se beneficia
por essas energias, porque à medida em que a gente transporta essas energias, em que a gente se permite permear, né, caminhar por essas ondas mentais de amor, nós nos retroalimentamos. Então a gente doa e recebe. É lindo demais. Por isso a gente não sente esse cansaço. A gente às vezes fica o dia inteiro num trabalho desse, às vezes um trabalho cansativo, um sol e fazendo isso, fazendo aquilo, mas sai dali renovado. Olha que lindo isso, né? Isso é prova do quão nós somos merecedores das concessões divinas quando no trabalho no bem. Se nós nos doássemos mais momentos de equilíbrio, de refazimento, de alegria interior, nós teríamos. Bom, aí Joana continua. Há muita gente nas fileiras do cristianismo que ensina com facilidade, utilizando uma linguagem correta, né, pura, falando ou escrevendo. Mas logo que é convocada a dar ou doar-se, recua apressadamente, ferida no amor próprio. Tem isso demais. O movimento espírita tem demais. A gente tem falado do espiritismo, né? A gente não pode falar, mas eu acredito que tem em todos os lugares. Aquela pessoa que não põe a mão na massa. Ela é do discurso, da fala. E quando tem que empreender junto ali, pegar junto, não faz. Interessante. Isso tem mesmo, né? Aí a gente fala assim, mas então essa pessoa tem que ser alvo de crítica. Não tem, porque ninguém dá daquilo que não tem. Então, se a pessoa ainda está no campo só das palavras e tudo, até ela atingir a prática vai levar um tempinho, né? E é cada um caminhando por suas próprias pernas nos caminhos que decidiu percorrer. Ela diz assim, alguns preferem as posições superiores, de mando, distante das honrosas situações do serviço mesmo. Em simples exemplos, encontrarás no dia a dia o ajudar gastando-se. A pedra que afia a lâmina consome-se no mistério. O grafite que escreve desaparece enquanto registra. O sabão que higieniza dissolve-se atendendo ao objetivo. Em razão disso, não receie sofrer nas tarefas a que te propões. Aí aqui ela está fazendo um carinho conosco, porque ela fala assim, toda movimentação interna em benefício do outro pela prática do bem, ela vai nos colocar diante de conflitos, porque a gente vai lidar com outras pessoas, com outras formas de pensar, de agir. A gente vai ferir e também a gente vai ser ferido. Então, vai haver um desgaste emocional? Pode haver um desgaste emocional, que também é laboratório de trabalho para a gente poder avançar, para a gente poder aprender. Não é na dor que a gente aprende mais, isso é fato, né? Aí ela vai lembrar as palavras de Jesus, que Jesus disse que são os enfermos que precisam de remédio, não os sãos. Então a gente vai nas lidas da nossa vida, a gente vai fazer por aqueles que a gente acha que precisa, que está ali ao nosso lado, às vezes nos solicitando, nos pedindo, ou mesmo aqueles que a gente, por nós próprios, reconhece que precisa dessa ajuda, mas é com esses mesmo que a gente tem que trabalhar, porque são eles que precisam. Ela coloca
para nós assim: pede a ti mesmo algo por ele. E embora o teu verbo não tenha calor, nem a tua pena seja portadora de uma fraseologia retumbante, haverá sempre muita beleza nos teus atos e muita bondade nos teus gestos, quando dirigidos àquele para quem, afinal, a boa nova está no mundo. Recordando que Jesus, após cada pregação sublime, dava-se a si mesmo para a felicidade geral. Então, porque a mensagem do Cristo veio para os aflitos. Jesus veio falar para os aflitos, para os sofredores, para aqueles que se sentiam injustiçados, para os carentes de afeto, de amor. Então, ela fala aqui nesse parágrafo isso, que a gente tem que saber que o nosso laboratório é para esses também, porque é assim que Jesus espera de nós. Aí você pode estar perguntando assim: Kátia, mas eu também sou essa pessoa, porque eu deito na minha cama, eu choro muito, eu sofro demais, porque na minha casa eu vivo isso, eu vivo aquilo, meu marido é assim, minha esposa desse jeito, meus filhos é assim, porque na minha vida financeira está tudo tumultuado, eu estou com dívidas enormes, porque eu vivo na solidão, eu não tenho amor, eu não tenho uma família. Porque eu sonho em ter um filho, eu não tenho um filho. Porque eu quero ter amigos, eu não consigo fazer amigos. Porque eu sofro bullying. Porque eu tenho distúrbios emocionais, processos depressivos. Eu também sou essa pessoa. Mas não é verdade. Jesus não veio também para nós, veio. O que a gente às vezes não entende é que se a gente está sendo convidado a doar, a gente também recebe muito. E quanto mais a gente der, mais a gente recebe. O antídoto para os males da vida, das dores, é o trabalho, meus irmãos. Por isso que ela vem nos fazer esse convite. Porque à medida que a gente se desprende de nós próprios em favor do outro, nós estamos fazendo por nós. Porque a mente fica ocupada, o sentimento se renova. A gente percebe que a nossa dor não é única, que tem tanta gente sofrendo tanto quanto nós, dores iguais à nossa, maiores do que a nossa. É da vida, é do nosso estado evolutivo, é da nossa condição precária de espíritos ainda num processo de renovação, saindo aí, gente, de um processo primitivo, num planeta de provas e expiações. Então é interessante a gente pensar sobre isso, porque quanto mais a gente acentuar as nossas dores, as nossas dificuldades, a gente não vai conseguir enxergar as necessidades do outro. Então começa o trabalho de mudança e da aquisição das virtudes pelo fato da gente tentar enxergar a dor do outro sem evidenciar a nossa. E é claro que tem dia que a gente vai chorar, que a gente não vai conseguir dormir, que a gente vai estar mais abatido, mas faz parte da vida. E queira nós podermos contar com a ajuda de alguém nesse dia, de alguém que vai nos ouvir, de alguém que vai nos acalmar, de alguém que não vai jogar para frente, vai dizer que o dia de amanhã é melhor, vai ajudar a gente a pensar em possibilidades. É nesse caminho, é de uns para com os outros, no bem que a gente pode fazer um pelo outro. Então Jesus veio para todos nós. E como espíritos que já atentamos para a mensagem cristã, é nosso dever servir, não é? E ela continua assim: a estes sofredores, Jesus oferecia a palavra de alento e de paz. A aqueles ministrava compassivo lições de vida e gestos de amor. A uns abria os olhos fechados ou os ouvidos moucos. A outros lavava as mazelas em forma de pústulas
ou recuperava a paz, afastando os espíritos infelizes. E a todos se doava, sem cessar, cantando a boa nova e vivendo-a entre os sofredores até a cruz, que transformou em ponte de luz na direção da vida imperecível. Ela mais uma vez volta a buscar Jesus para nós como essa referência da prática desse amor, dessa doação de Jesus, da mensagem afável, amorosa, revigorante, esperançosa, de que Jesus era portador. E dizendo que ao mesmo tempo que ele fazia enxergar, fazia andar, curava as feridas, né? Libertava os espíritos sofredores, ao mesmo tempo que ele fazia isso com total desprendimento de si, sem esperar retribuição, sem ter uma palavra de condenação, de julgamento, do que fosse. É o bem pelo bem. É preciso que nós pensemos sobre essas atitudes, porque elas um dia serão nossas. Nós nos comportaremos assim como Jesus. Mas para atingirmos isso, é preciso pensar hoje e agir hoje no bem, tudo quanto a gente possa. E nos esforcemos para que a gente possa cada vez mais. Que Jesus nos inspire, que vocês tenham uma semana linda, de muita paz, de muito amor, de muita alegria. Que seus corações se encham de luz e que semana que vem possamos estar aqui novamente para mais um estudo do livro Espírito e Vida. Muita paz, fiquem com Deus e vamos pensar sobre essas questões, tá certo? Um abraço.